22 Tirania de Aço capítulo 456. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengar sentou-se junto à lareira enquanto se aquecia debaixo de um cobertor. Ele tinha acabado de fazer algo totalmente tolo, que era entrar no clima frio de inverno dos Alpes com nada além de calças. Ele havia passado tempo mais do que suficiente do lado de fora em um banco congelado, pensando em sua situação no clima gelado. Ele estava realmente em uma situação difícil, pois parecia que a paixão de Henrietta por ele era mais substancial do que ele acreditava inicialmente, quase como se ela dependesse de seu afeto para se sustentar. Se ele a rejeitasse friamente, não havia como saber que medidas drásticas ela poderia tomar para conquistar seu amor. Assim, ele havia tomado uma decisão: precisava ganhar algum tempo. Hora de encontrar um pretendente adequado para Henrietta e apresentá-lo à garota para que ela pudesse construir um vínculo adequado com um homem não relacionado a ela. No entanto, tornou-se óbvio que ela insistiria em uma resposta dele mais cedo ou mais tarde. Assim, ele traçou uma trama em sua mente que lhe permitiria atingir seus objetivos. Até que encontrasse um pretendente adequado para sua irmã, Berengário seria forçado a entreter algumas de suas ideias menos radicais, para dar-lhe a satisfação emocional de que precisava para evitar quaisquer ações desnecessárias e que pudesse recorrer se estivesse desesperado o suficiente. Enquanto ele pensava nessas coisas perto do fogo, Henrietta silenciosamente se aproximou dele de longe. Eventualmente, ela se sentou ao lado de seu irmão sem que ele percebesse. Foi só quando ela se agarrou a ele que ele começou a ver sua presença. O primeiro instinto de Berengário foi fugir da cena, mas como um lobo que se prendia à sua presa, Henrietta podia sentir o cheiro de seu medo, assim com uma voz suave como se estivesse escondendo sua verdadeira natureza agindo como uma ovelha. Ela sussurrou algo em sua orelha. Grande irmão, por favor, não me deixe. Ao ouvir isso, as defesas do jovem rei imediatamente derreteram e ele se sentou firmemente no lugar, onde começou a acariciar a cabeça da princesa como já havia feito tantas vezes antes. Ao fazer isso, ele olhou para a aparência dela para ver que seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela estava chorando há algum tempo. Com um suspiro pesado, ele começou a colocar seu plano em ação. Eu nunca te deixaria, Henrietta. Um vislumbre de esperança apareceu nos olhos azuis da garota ao ouvir as palavras de seu irmão, quase como se ela estivesse com muito medo de destruir o sonho em que se encontrava. Henrietta inclinou a cabeça com uma expressão curiosa em seu rosto de boneca. Você quer dizer, no entanto, antes que ela pudesse completar sua frase, Berengário olhou para ela com firme determinação e acenou com a cabeça antes de revelar seu plano. Se é o que você deseja, então posso ficar com você. No entanto, devemos manter isso em segredo dos outros. Se alguém descobrisse sobre nosso relacionamento, seria o fim de tudo o que prezamos. Henrietta imediatamente acenou com a cabeça 3 vezes com um largo sorriso no rosto. No entanto, Berengário interrompeu mais uma vez. Vamos levar isso devagar e, enquanto isso, vou encontrar um pretendente para você manter as aparências, como se tudo estivesse normal entre nós. Você deve concordar em ser cortejada por um homem de minha escolha. A jovem princesa imediatamente começou a franzir a testa ao ouvir essa condição, com as bochechas inchadas enquanto fazia beicinho antes de expressar seu descontentamento. Mas eu não quero. Eu só quero ficar com o irmão mais velho. A ideia de falar com outro homem me enoja. Berengário riu ao ouvir isso, porém, em sua mente, ele estava amaldiçoando a si mesmo. Parece que ele ainda subestimou a obsessão de sua irmã por ele. No entanto, para fazer seu plano funcionar, ele precisaria convencê-la dessa condição. Seu grande esquema era que ele fingiria namorar sua irmã em segredo enquanto, na realidade, arrumava com um homem de quem ela poderia se aproximar e formar um vínculo saudável. Assim, ele colocou uma fachada íntima enquanto segurava o queixo dela com um sorriso no rosto. Henrietta, minha querida irmãzinha, você agora está na idade de se casar, e se eu pelo menos não tentar arranjar um marido para você,
Não apenas minhas esposas ficarão desconfiadas, mas também o povo da Áustria. Para ficarmos juntos, deve haver algum tipo de cobertura. A irmãzinha de Berengário olhou para ele com uma expressão perturbada. Embora ela não quisesse ver outro homem, ela podia entender o raciocínio de seu irmão. Após cuidadosa consideração, a jovem princesa decidiu que toleraria essa condição, mas jurou a si mesma que isso era apenas uma fachada para mascarar seu caso ilícito com o irmão. Assim, ela lentamente acenou com a cabeça com os olhos baixos. Tudo bem. Farei o que for preciso para estar com você. Imediatamente após dizer isso, ela pulou nos braços do irmão e tentou beijá-lo mais uma vez. No entanto, Berengar imediatamente deu de ombros e colocou alguma distância entre eles. Quando ele fez isso, Henrietta ficou confusa e questionou internamente suas ações. Apesar disso, o jovem rei pigarreou antes de deixar sua posição clara. Se vamos fazer isso, Henrietta, então precisamos ir devagar. Por enquanto, não haverá beijos ou intimidade física de qualquer tipo, além de dar as mãos e abraçar, ok? Esta resposta não era o que a garota estava procurando e ela imediatamente começou a fazer beicinho mais uma vez. Apesar disso, Berengário agarrou as mãos dela com as suas e sorriu. Por fim, Henrietta não resistiu ao rosto encantador de seu irmão e suspirou antes de concordar com seus termos. Tudo bem. Podemos ir devagar por enquanto. Depois de concordar com esses termos, ela se agarrou ao irmão e enfiou a cabeça em seu peito enquanto cheirava seu almíscar masculino. Berengar não teve escolha a não ser abraçar sua irmã, enquanto fazia a pergunta em sua mente. Quanto tempo posso manter isso antes que ela exija mais de mim? Assim, por hora, Berengário ganhara para si o tempo necessário para lidar com as questões complexas que se interpunham entre ele e a irmã. Quanto aos potenciais pretendentes, ele tinha em mente alguns homens que haviam se mostrado membros valiosos da sociedade austríaca e eram relativamente jovens. Afinal, ele nunca colocaria sua querida irmã com um velho ou um canalha. Enquanto Berengar e Henrietta se recuperavam de sua breve briga anterior, Linde estava sentada diante do príncipe francês com as pernas cruzadas. Se Lambert ainda estivesse vivo e testemunhasse essa cena, ele estaria muito familiarizado com a expressão dominadora no rosto da mulher. Por alguma razão, Aubry trouxe à tona o sádico latente dentro do coração de Linde. Depois de lidar com as bobagens do marido no início da manhã, ela não foi forçada a repreender o príncipe francês por sua ação. A jovem rainha recusou-se terminantemente a ter Stephen Boy andando por aí em negligência tentando seduzir seu marido. Ao olhar para a expressão assustadora da bela mulher, Aubry ficou absolutamente petrificado. Ele nunca havia conhecido uma mulher tão aterrorizante em sua vida. Assim, ele se deitou prostrado no chão implorando perdão à segunda rainha da Áustria. Por favor, perdoe-me, Alteza. Agora sei dos meus erros e juro que usarei roupas apropriadas de agora em diante. Apesar de seu pedido de desculpas, Linde olhou para ele com uma expressão fria no rosto. Ao fazê-lo, ela colocou o calcanhar na cabeça dele e bateu o crânio do príncipe efeminado no chão. Depois de fazer isso, ela falou com um tom de voz que não usava há algum tempo. Patético. Você se considera um homem, mas aqui está vestido como uma mulher. Honestamente, não sei o que você pretende realizar estando aqui em Kufstein, mas isso acaba agora. Faça suas malas e volte de onde você veio. Se seu pai deseja fazer negócios com a Áustria no futuro, é melhor enviar um diplomata mais impressionante, pois você é uma criatura totalmente nojenta. Se eu pegar você dentro das fronteiras do reino do meu marido depois de você ter sido expulso, então eu prometo a você, apenas dor e morte o aguardam. O príncipe francês estremeceu ao ouvir essas palavras. Em toda a sua vida, a única mulher que ele havia temido era sua irmã mais velha, e ainda assim a moça ruiva sentada na frente dele o lembrava profundamente daquela mulher. A diferença era que ela era mais madura e tinha muito mais ferramentas à sua disposição para cumprir suas ameaças. Outro ponto que instilou pavor no coração do menino foi que, ao contrário de sua irmã, ele não tinha laços familiares com Linde para impedir sua mão. Em vez disso, ela o olhou com total desprezo e crueldade.
Assim, ele sabia que ela permaneceria fiel às suas palavras se ele se arriscasse a permanecer na Áustria por mais tempo. Depois de ajoelhar a cabeça no chão sob os pés de Linde, Aubrey jurou internamente nunca mais retornar ao reino da Áustria nem tentar influenciar seu rei novamente. Ao ver que ela havia quebrado completamente o príncipe, um sorriso perverso se desenhou nos lábios de Linde enquanto ela puxava uma faca e cortava as amarras que o prendiam. Ao fazê-lo, ela falou em um tom frio e assassino. Você está livre para partir, mas lembre-se do meu aviso, pois você não terá uma segunda chance. Depois de ouvir essas palavras assustadoras, Aubrey voltou para seu quarto, onde embalou freneticamente seus suprimentos. Tendo feito isso, ele fugiu rapidamente do palácio da Áustria com seu anfitrião, deixando para trás uma carta para Berengário, que atuou como um pedido de desculpas por sua rápida retirada. Agora que o príncipe havia partido, Linde estreitou o olhar na direção do quarto de Henrietta. Uma ameaça agora foi removida. Tudo o que restava era descobrir uma maneira de lidar com outro pirralho apropriadamente. Suas mãos se curvaram de raiva enquanto pensava nas ações escandalosas de seu marido na noite passada. Embora nada tivesse acontecido entre os dois irmãos, não demoraria muito para que algo problemático acontecesse se as coisas fossem deixadas como estavam. Embora ela não pudesse ferir a princesa, havia outras maneiras de dissuadir a garota do caminho traiçoeiro que ela trilhava. Enquanto Berengário havia arquitetado um plano para lidar com as fantasias incestuosas de Henrietta, Linde também o fez. Tirania de Aço capítulo 457 meses se passaram desde aquele dia fatídico em que Berengário iniciou um relacionamento secreto com sua irmã, e as coisas voltaram ao normal. Embora ele trabalhasse incansavelmente nos bastidores para encontrar um pretendente adequado para Henrietta, não era tão fácil quanto ele inicialmente foi levado a acreditar. Devido à sua temível reputação de conquistador e homem com um severo complexo de irmã, era difícil encontrar algum homem digno de sua irmã que tivesse pedras para perseguir a princesa austríaca. Assim, no momento, ele estava supervisionando vários dossiês compilados por Linde sobre homens de alta nobreza ou mérito que poderiam ser considerados pretendentes aceitáveis para Henrietta. No entanto, enquanto ele examinava esses documentos, uma leve batida ressoou na grossa porta de madeira, interrompendo seus estudos. Assim, o jovem monarca decidiu fazer uma pequena pausa enquanto olhava para a intrusão antes de responder à pessoa cuja identidade estava escondida do outro lado da porta. O que é? Imediatamente ele ouviu uma voz feminina um tanto irritada atrás da porta, que ele sabia pertencer a ninguém menos que sua segunda esposa, Linde. Mestre, seus pais estão aqui. Imediatamente Berengário se levantou de seu assento antes de se aproximar da porta. Ao abri-la, presenciou a visão cativante de sua bela noiva ruiva. Ela não ficou muito feliz com a chegada do sogro e Berengário não a culpou. Afinal, sua mãe a tratara com muita crueldade no passado e, desde o casamento, as coisas não haviam melhorado. Assim, sem hesitar, Berengário assumiu o papel de mediador entre as duas mulheres e deu uma ordem à esposa. Lidere o caminho. Linde assentiu em silêncio antes de conduzir o marido ao refeitório, onde toda a família estava reunida. Um silêncio constrangedor reinou na sala, além do som de Segard falando com Yasmin sobre como ela havia se casado com seu filho em segredo. Sinceramente, nunca achei a pele bronzeada atraente, mas devo dizer que você é linda. Meu filho é um homem da sorte por ter uma princesa morisca como outra de suas noivas. Imediatamente ao dizer isso, Gisela olhou para o marido, enquanto brincava com os gêmeos de Adela. Ela não podia acreditar que o homem apoiasse o comportamento estranho de seu filho. No que lhe dizia a respeito, Berengário tinha uma esposa, sua sobrinha. Eventualmente, ela notou a chegada de seu filho e olhou para ele ameaçadoramente quando ele entrou na sala. Embora Berengário não tivesse ideia do que ele tinha feito para invocar a ira de sua mãe desta vez, ele ficou feliz em ver que ela pelo menos permaneceu cortês com suas várias noivas. Assim, o rei austríaco abriu um largo sorriso ao cumprimentar seus pais, que não via há algum tempo. Pai, mãe, é bom vê-los aqui em minha casa. Presumo que estejam aqui para visitar seus netos.
Imediatamente Gisela entregou os gêmeos para a mãe antes de se aproximar do filho e agarrar suas orelhas enquanto o puxava com força. No momento em que ela o fez, Berengário estremeceu de dor quando ela começou a repreendê-lo por suas ações. Seu desgraçado! Você acaba tendo filhos com sua esposa, e nem sequer escreve uma carta para nos informar. Eu tive que descobrir pelo jornal local, e eles estão muito atrasados nos acontecimentos da capital. Da próxima vez você e sua esposa têm filhos, você me escreve uma carta o mais rápido possível. Você me entende? Ao dizer esse pequeno discurso, a mulher soltou a orelha do filho, resultando no jovem rei esfregando-a com uma expressão de dor. Ele silenciosamente acenou com a cabeça em resposta às palavras duras de sua mãe. Sim, mãe. Ao testemunhar essa interação, Henrietta sorriu e riu. Não importa o quão poderoso seu precioso irmão mais velho se tornasse, ele sempre reagiria da mesma forma em torno de sua mãe. Era bom saber que, embora ele tivesse ficado mais ambicioso com seu poder cada vez maior, fundamentalmente, ele ainda era o mesmo irmão mais velho gentil e atencioso que ela sempre conhecera e amara. Quanto às noivas de Berengário, as expressões eram confusas. Eles notaram como a velha baronesa havia usado o termo esposa em vez de esposas e não ficaram nada satisfeitos com sua afirmação. Apesar disso, a dela foi até a tia, com os gêmeos nos braços, e sorriu. Tia Gisela, é sempre bom te ver. As duas mulheres pareciam estar em melhores condições do que todas as outras, incluindo a mãe e a filha. Henrietta mordeu o lábio ao ver sua prima se dando bem com sua mãe. Ela não estava exatamente nas melhores relações com seus pais depois que eles se mudaram para o campo e a deixaram sob os cuidados de seu irmão tantos anos atrás. Ao ver a exibição desajeitada, Berengário decidiu se envolver. Como tal, ele se aproximou de sua esposa e mãe e abraçou as duas antes de tentar aliviar as tensões entre elas, suas outras esposas e sua irmã. Mãe, é bom vê-la. Já disse olá para Henrietta. Ela se tornou uma bela jovem em sua ausência. Sinceramente Gisela nem notou a filha sentada quieta à mesa. Ela estava muito apaixonada por sua sobrinha e os dois gêmeos. Assim, quando Berengário disse essas palavras, ela olhou para Henrietta e ficou surpresa com o quanto ela havia crescido. Henrietta, é você? A jovem princesa olhou para sua mãe enquanto ela a chamava. Ficou claro pela expressão dela que alguns problemas sérios precisavam ser resolvidos em seu relacionamento. Como tal, ela se levantou de seu lugar e se aproximou de sua mãe. No entanto, quando ela se aproximou, ela se afastou de sua mãe e se agarrou ao braço de Berengário antes de fazer um comentário rancoroso. Irmão mais velho, quem é essa mulher? Não me lembro de tê-la visto antes. No momento em que ela disse isso, a expressão de Gisela afundou, e a dela ficou visivelmente furiosa com o comportamento de sua prima. Quanto às outras esposas de Berengário, elas começaram a rir. Serviu bem a mulher por tratá-los como se fossem nada mais do que as amantes de seu marido. Berengário imediatamente deu um tapinha no nariz da irmã antes de repreendê-la na frente de todos. Henrietta, comporte-se. Depois de dizer isso, ele olhou para sua mãe e pediu desculpas em nome de sua irmã, o que imediatamente fez a garota fazer beicinho. Sinto muito, mãe, embora Henrietta já tenha idade para se casar, ela ainda é um pouco imatura. Imediatamente Gisela franziu a testa para Berengário antes de repreendê-lo. De quem você acha que é a culpa? Minha filhinha já tem 16 anos, e você nem ao menos encontrou um homem para ela. Se eu soubesse que você iria negligenciá-la, não a teria deixado sob seus cuidados. Berengário lutou para manter o sorriso enquanto ouvia as duras palavras da mãe. Embora quisesse criticá-la por abandonar Henrietta aos seus cuidados, preferiu não fazê-lo. No entanto, no momento seguinte, antes que ele pudesse acalmar as coisas, Henrietta aproveitou a oportunidade para enfurecer ainda mais a mãe. O que você quer dizer? O irmão mais velho é meu homem. Depois de dizer isso, Henrietta deu um beijo na bochecha do irmão na frente de todos. No momento em que ela fez isso, todos ficaram chocados, incluindo Berengário.
Depois de ouvir isso, ele deu um tapinha na testa da irmã mais uma vez antes de repreendê-la sobre seu comportamento. Não é engraçado? Em resposta a isso, Henrietta mostrou a língua como se estivesse brincando o tempo todo. Ela sabia que não poderia revelar o relacionamento secreto que mantinha com o irmão. Assim, no momento em que ela o fez, todos os presentes suspiraram de alívio. Gisela quase teve um ataque cardíaco com este anúncio. Portanto, quando ela finalmente se recuperou, sentiu a necessidade de esbofetear a filha. Claramente, Berengário falhou como seu guardião. Quando ela levantou a mão para fazê-lo, Berengar segurou seu pulso e olhou para sua mãe antes de falar friamente com ela. Sem ofensa, mãe, mas no momento em que você abandonou Henrietta aos meus cuidados, você perde qualquer direito parental que possa ter. Disciplinar minha irmã por seu comportamento errante é minha responsabilidade, não sua. Segar olhou para sua esposa e filhos com um gesto estoico. Foi confirmado que ele os havia abandonado para se concentrar em sua saúde, mas sua esposa estava levando as coisas longe demais. Assim, ele interveio no conflito antes que ele aumentasse ainda mais. Deixe as crianças em paz, querida. Então a menina tem um pouco de travessura nela, que vai desaparecer com o tempo. Tenho certeza de que nosso filho fez um trabalho maravilhoso criando nossa filha. Agora, que tal todos nós conseguirmos algo bom para comer e se reunir como uma família? Dito isto, as tensões diminuíram e a família começou a sentar-se à mesa para uma boa refeição. Embora Segar tivesse desarmado a bomba relógio que eram seus parentes familiares, por enquanto, não demoraria muito para detonar pelo menos uma das muitas mulheres presentes. Assim Berengário e seu pai teriam que navegar pelo almoço seguinte perfeitamente para evitar qualquer conflito futuro. Tirania de Aço capítulo 458. À cabeceira da mesa assentava-se Berengário, à sua esquerda estava Linde, à sua direita estava Adela, quanto as outras duas esposas, flanqueavam ambos os lados da mesa, seguidas pelos pais de Henrietta e Berengário. Do outro lado do assento, era onde todas as crianças estavam sentadas em cadeiras altas, já que eram muito novas para sentar em um assento normal, exceto Hans, que estava sentado em seu próprio assento com seus pés pequenos pendurados no ar. Nos últimos minutos, desde que começaram a comer o almoço preparado para eles na cozinha, esta grande família sentou-se em completo e absoluto silêncio. Um silêncio constrangedor prevaleceu, pois o único som que se ouvia era o das pessoas reunidas mastigando sua comida. Enquanto isso, Henrietta olhou para sua mãe do outro lado da mesa com um olhar amargo. Embora Henrietta tivesse gostado de seu tempo em Kufstein, crescendo sob a tutela de seu precioso irmão mais velho, não havia dúvida de que sua paixão atual por seu irmão resultou dos problemas de abandono resultantes do desaparecimento de seus pais após a morte de Lambert, deixando-a sozinha com Berengar e Linde. No entanto, parecia que tanto a mãe quanto o pai estavam envelhecendo bem após a aposentadoria e viviam vidas seguras e isoladas no coração dos Alpes tiroleses. Isso era algo com o qual a jovem princesa discordava. Se não fosse por seus maus pais, talvez Lambert ainda estivesse vivo. Nem Henrietta nem sua mãe sabiam das verdadeiras origens da morte de Lambert. Claro, mesmo que Berengário informasse a irmã como o irmão faleceu, ela sem dúvida ficaria do lado dele. Afinal, a essa altura, ela estava muito apaixonada pelo irmão mais velho e disposta a se envolver em um relacionamento incestuoso com ele. O que era um pouco de fratricídio diante de seu amor incondicional. No entanto, Berengário queria manter a memória no coração de Henrietta de que Lambert não era o canalha traidor que era. Ao fazer isso, ele involuntariamente criou uma divisão entre a menina e sua mãe. Afinal, ela jogou a culpa em seus pais pela morte de Lambert. Enquanto Henrietta olhava carrancuda para a mãe, Berengário notou isso e imediatamente tentou consertar o vazio. Henrietta, minha querida irmã, você sabe que é muito rude encarar nossa mãe dessa maneira. No entanto, apesar de suas palavras, Henrietta não cessou sua atividade. Em vez disso, ela cortou o Jaeger schnitzel, que estava em seu prato, e elegantemente deu uma mordida no garfo.
Depois de fazer isso, ela simplesmente esnobou a mãe e respondeu a Berengário com uma expressão excitada. Então, grande irmão, quando iremos para Gibraltar? Berengário imediatamente teve uma expressão atordoada em seu rosto enquanto olhava para os olhares de suas 4 esposas furiosas. Ele havia planejado levar as meninas em lua de mel para Gibraltar no verão, mas não havia expressado essa preocupação. Na verdade, devido às suas circunstâncias políticas, ele não apenas apressou 3 casamentos em poucos meses, mas também nunca levou suas meninas na viagem que elas mereciam. Agora que sua agenda estava razoavelmente aberta, ele decidiu que tiraria algum tempo para aproveitar as férias com todas as suas 4 esposas nas praias de Gibraltar, onde a vila lhe foi dada por Azanli. Henrietta tinha ouvido falar de seus planos, ou estava apenas criando conflito, por causa disso. De qualquer maneira, ele tinha que colocar o pé no chão e explicar seus planos antes que qualquer uma de suas esposas tivesse uma ideia errada. Como tal, ele apresentou uma fachada calma enquanto engolia a colher de Käsespätzle em sua colher. Depois de engolir com o sabor de uma cerveja forte, ele começou a informar sua família sobre seus planos. Bem, era para ser uma surpresa, e não sei como Henrietta descobriu, mas pretendo levar todos vocês em uma viagem para Gibraltar neste verão. Vários olhares de excitação encheram os olhos das esposas de Berengário. Quanto a Yasmin, tinha um ar de nostalgia ao recordar todas as vezes que ela e Berengário fizeram amor na praia durante o estado dele na Península Ibérica. Depois de algumas trocas animadas, a dela finalmente surgiu com uma pergunta essencial em sua linda cabecinha. Henrietta virá conosco? Berengário imediatamente trocou olhares entre sua irmã, suas esposas e sua mãe enquanto pensava na resposta a esta pergunta. Ele esperava sinceramente encontrar um pretendente para Henrietta antes de partir para a lua de mel com suas esposas. Caso contrário, ela estava fadada a interferir e exigir alguma atenção especial devido ao seu relacionamento secreto. Assim, ele fez uma piada na tentativa de se livrar da responsabilidade. Isto é, a menos que eu encontre um pretendente adequado para ela nesse meio tempo. É uma pena. Imediatamente Adela se apegou à última parte da declaração de Berengário e perguntou mais sobre isso com um olhar curioso. O que é? Berengar balançou a cabeça e apenas riu em resposta à pergunta de sua esposa. Nada, eu só estava pensando que se Henrietta e eu não fôssemos parentes de sangue, então eu poderia me casar com ela. Imediatamente a expressão de todos afundou ao ouvir isso, especialmente a dela. Henrietta foi a única pessoa entre suas fileiras que não reagiu gravemente. Ao contrário das outras, ela olhou para o irmão com uma aparência apaixonada. Quanto a Gisela, ela respondeu dando um tapa na nuca do filho antes de repreendê-lo por seu comentário inadequado. Nem mesmo brinca assim. É impróprio para um homem da sua posição. Berengar riu em resposta a isso enquanto Segar olhava para seu filho e filha com uma expressão complicada. A julgar pelas reações de seus 2 filhos, algo estava acontecendo entre eles. No entanto, imediatamente após pensar nisso, ele balançou a cabeça e descartou o pensamento. Embora Berengário possa ser um mulherengo, não havia como ele ter ido tão longe. Quanto a Henrietta, ele não conhecia sua filha bem o suficiente para prever com precisão seus sentimentos sobre o assunto. No entanto, ele não era tolo o suficiente para perder os olhares íntimos que a garota trocava com o irmão de vez em quando. Eventualmente, uma carranca apareceu no rosto do homem mais velho enquanto ele pensava sobre o que Berengário havia dito. Era realmente uma pena que os 2 fossem parentes de sangue, porque ninguém era melhor para sua filha do que um homem como seu filho. Infelizmente, havia apenas um homem como Berengário neste mundo, e ele era o irmão de sangue de Henrietta. Assim, ele tentou mudar seus pensamentos para outro lugar. Quando seu olhar pousou em Lindy, ele estava bem ciente das dificuldades entre sua esposa e a segunda rainha de Berengário. Embora sua opinião sobre a mulher fosse inicialmente amarga, ele passou a ver como ela era benéfica para a vida e o reino de seu filho ao longo dos anos. Assim, ele começou uma tentativa de preencher a lacuna entre ela e sua esposa enquanto trazia memórias do passado. Devo dizer, Lindy, você mudou muito ao longo dos anos.
Eu te conheço desde que você era uma garotinha. Afinal, você estava noiva do meu segundo filho em um ponto, e devo admitir que não gostava de você na época. No entanto, agora você parece ter se tornado uma bela jovem. Lindy ficou chocada ao ouvir os elogios do sogro. Ela estava bem ciente de que seus sogros a desprezavam quase tanto quanto sua própria família. Ouvir que pelo menos um deles tinha uma visão agradável dela era algo que ela apreciava muito. Como tal, ela assumiu a dignidade de uma rainha antes de abordar os comentários de Segard. Pai, você não tem ideia do quanto isso significa para mim. O que resta da minha própria família me vê como um traidor, e eu sei que sua esposa também não se importa comigo. Ouvir que alguém além de Berengário me vê em uma luz tão amável é realmente uma grande honra. Gisela não respondeu bem a esta afirmação. Chamar seu marido pelo termo pai implicava que a sedutora era de fato casada com seu filho, e a velha baronesa nunca provara a natureza de playboy de Berengário ou sua legalização da poligamia. Em resposta à declaração de Lindy, a mãe de Berengar apenas zombou, deixando todos na sala saberem o que ela pensava sobre Lindy e as outras esposas de Berengar. A única mulher entre o harém de Berengário que não se importava nem um pouco com a opinião de Gisela era Honoria. A única pessoa cuja opinião ela se importava que estava nesta sala era seu marido e ele sozinho. Quanto a seus rivais, seus sogros ou até mesmo sua própria família, eles poderiam colocar suas opiniões onde o sol não brilha. A rainha pirata foi severamente influenciada pelo rei austríaco para o inferno com o mundo. Eu faço o que eu quero. Atitude. Assim, ela apenas assistia aos compromissos do marido e da família dele com um leve senso de interesse. Ela gostou de ver Lindy provar de seu próprio remédio. Embora tivessem sido íntimos um do outro durante a ausência de Berengário, a princesa bizantina geralmente achava Lindy mais agradável do que a dela. Eles eram inimigos na melhor das hipóteses e rivais absolutos na pior. Quanto a Berengário, ele continuou a comer e manter a conversa em um rumo saudável. Depois que toda a refeição estava longe de terminar, logo eles se mudariam para o deserto, e havia muitos conflitos a serem resolvidos entre a grande família de Berengário. Ele suspirou exausto, pois só podia imaginar as conversas difíceis que teria no futuro, quando seus filhos estivessem crescidos e competindo pelo poder. Tirania de Aço capítulo 459. A sobremesa chegou à mesa, e era na forma de vários bolos, doces e biscoitos. Berengário ficou encantado ao ver uma variedade tão grande de alimentos doces para lanchar. O único problema era que ele sentia falta de seus pratos de chocolate favoritos de sua vida passada devido à falta de acesso ao novo mundo. No entanto, ele rapidamente comeu o bolo preparado para ele e gostou da mordida. Quanto aos que o cercavam, eles estavam um tanto tensos. Afinal, a mãe do rei não gostava exatamente das múltiplas esposas de Berengário, nem tinha o melhor relacionamento com a filha. Assim, Berengário e seu pai foram deixados para acalmar as coisas entre sua família. Claro, Berengar sabia que não havia maneira concebível de reunir tantas mulheres por um longo período de tempo. Onde havia várias mulheres, certamente haveria conflito, estava simplesmente em sua natureza. No entanto, depois de algumas mordidas, ele começou a falar e tentar consertar a distância entre sua mãe e sua irmã. Pelo menos, ele poderia consertar o relacionamento deles. Assim, com um suspiro pesado, ele olhou com carinho para sua irmã antes de falar as palavras que pretendia dizer a ela há algum tempo. Henrietta, mãe, é hora de você aprender a verdade. Depois de dizer essas palavras enigmáticas, as duas mulheres olharam para ele com confusão em seus olhos azuis. Eles não entenderam a que ele se referia, e Gisela foi a primeira a se manifestar sobre o assunto. O que você está falando? Segar deu a Berengar um olhar frio. Ele sabia exatamente para onde isso estava indo e rapidamente largou o garfo e a faca enquanto se preparava mentalmente para a conversa que estava prestes a acontecer. Quanto ao rei austríaco, ele imediatamente começou a esclarecer o que queria dizer. Lambert não morreu na frente oriental a serviço da Ordem Teutônica. Ele voltou para casa no Tirol com o exército em uma última tentativa de reivindicar minha vida e vingança contra a sua família.
Ele e eu lutamos em Oberstdorf, onde ele reivindicou meu olho direito com sua lâmina. Em retaliação, atirei em seu peito com minha pistola. Henrietta, você não deve culpar nossos pais pela morte de Lambert. Eles deram a ele um ato de misericórdia, enviando-o para a Ordem Teutônica. Foi seu próprio coração vingativo que o levou a encontrar a seu fim tão cedo. Afinal, o que ele fez merecia uma sentença de morte. Em várias ocasiões, o menino tentou tirar minha vida para que pudesse ter minha posição como herdeiro do baronato. Pelo menos 2 vezes ele quase conseguiu. Se ele tivesse conseguido isso, teria vendido nossa casa para o pai de Lindy. Ao fazê-lo, Lothar teria usado nossas minas para derrubar o Duque Wilmar. Lambert foi um traidor de sua família e de seu povo até o fim. Papai e eu escondemos isso de vocês dois para poupá-los de algum sofrimento. No entanto, eu vi o que esse segredo fez com você, minha querida irmãzinha, e decidi que agora você tem idade suficiente para saber a verdade. Henrietta ficou maravilhada com essa revelação. A simples ideia de que seus 2 irmãos haviam lutado até a morte era simplesmente inacreditável. No entanto, quando ela refletiu sobre o passado, ela imediatamente começou a reunir algumas informações e assim concluiu rapidamente. Imediatamente a jovem pediu esclarecimentos ao irmão sobre determinado assunto. Então seu caso com Lindy foi. Berengar sorriu amargamente e acenou com a cabeça ao admitir a verdade por trás das origens de seu relacionamento com Lindy. Você poderia chamar isso de um ato de vingança contra Lambert, afinal, ele me envenenou até a morte. É um milagre eu ter sobrevivido. Inferno, se não fosse por Lindy e suas ações, Lambert provavelmente teria conseguido suas subsequentes tentativas de assassinato. Enquanto Henrietta parecia estar processando a informação pensando em sua conclusão lógica, Gisela estava em lágrimas. Ela sabia que os seus filhos estavam em uma batalha amarga de intriga, e essa foi uma das razões pelas quais ela convenceu Berengar a concordar com o exílio em vez da execução como punição pelos crimes de Lambert. No entanto, descobrir que seu filho havia retornado à Áustria com um exército na tentativa de se vingar de sua família realmente deixou seu coração nas profundezas do desespero. Segard imediatamente confortou sua esposa. Ele viveu uma vida cheia de tristeza e culpa nos últimos anos, e uma das principais razões para isso foram as mentiras contínuas que ele contou à sua esposa sobre a morte de Lambert. Agora que a verdade estava no ar, a família poderia consertar suas queixas. Quanto às esposas de Berengário, todas sabiam da história de como Berengar matara Lambert. Além de Yasmin, ela olhou com admiração para o marido. Na verdade, ele e Yazan tinham muitas semelhanças. Não era de admirar que Berengário e seu irmão tivessem se tornado tão bons amigos, apesar das enormes diferenças culturais, religiosas e herdadas. Berengar continuou a comer sua sobremesa enquanto sua mãe e irmã trabalhavam seus sentimentos. Embora um ponto significativo de discórdia no coração de Henrietta em relação a seus pais tenha sido dissolvido, ela ainda teve que lidar com o fato de que eles a abandonaram durante sua juventude. Assim, ela imediatamente aumentou o tom de voz quando começou a gritar com a mãe. Tudo bem, a morte de Lambert não é totalmente sua culpa, mas o fato é que vocês dois me abandonaram. Eu tinha 10 anos e você me deixou para viver com meu irmão mais velho e sua amante. Você tem alguma ideia do tipo de efeito isso tinha sobre mim? Mesmo assim, se vocês dois fossem pais melhores, talvez pudessem ter evitado a traição de Lambert. Inferno, mesmo como avós, você está cometendo o mesmo erro, mãe. Você está isolando os filhos de Berengário com suas outras esposas porque desaprova seus relacionamentos. Como você acha que eles vão se sentir crescendo com a avó desprezando-os por serem o produto de casamentos secundários? Eles vão passar a odiar os filhos de Adela. Berengário ficou surpreso quando sua irmã abordou esse ponto, assim como suas esposas. Nenhuma delas quis dizer isso por respeito à mãe de seu marido, mas Henrietta estava certa. Se Gisela continuasse a tratar seus filhos como se não fossem parentes, isso realmente os afetaria à medida que crescessem. Acima. Hans imediatamente olhou para a conversa e para sua avó, sentindo-se um pouco confuso.
Ele curiosamente levantou a sobrancelha enquanto perguntava à sua avó soluçante a pergunta em sua mente. Vovó, você me odeia? A acusação de ser responsável pelo destino de Lambert combinada com saber como ele faleceu, como ela havia abandonado sua filha durante seu luto, e a pergunta problemática feita por seu neto imediatamente causaram um colapso mental em Gisela. Ela continuou a chorar nos braços do marido enquanto Segar tentava acalmá-la. Berengário não tinha palavras para dizer sobre esta situação, afinal, Henrietta estava certa, e ele estava ficando cansado do comportamento de sua mãe em relação às suas esposas e filhos. Em vez de consolar sua mãe durante sua dor, ele olhou para sua irmã e sorriu enquanto levantava o polegar. Alguém precisava dizer algo para a mulher, e ele ficou feliz por não ser ele. Esperançosamente, agora que todas essas queixas foram resolvidas, as esposas e a irmã de Berengário poderiam consertar seu relacionamento com sua mãe. Assim, esperaram um pouco que a velha baronesa se acalmasse. Posteriormente, Berengário fazia com que suas esposas, irmãs e netos passassem um tempo significativo com sua mãe, conversando sobre suas diferenças. Quanto a ele, acabou se afastando com o pai em direção ao seu bar particular, onde os dois começaram a beber juntos. Afinal, os homens não falam sobre seus sentimentos, pelo menos não na presença de mulheres. Eles bebem suas mágoas e confiam em seus irmãos. No entanto, Berengar carecia muito de ter amigos de sua idade e, portanto, teve que compartilhar sua dor com seu pai. Segar tomou uma dose de uísque antes de suspirar pesadamente. Ao fazer isso, ele imediatamente começou a castigar seu filho por seu comportamento. Embora eu saiba que foi bom para eles ouvir a verdade, não posso deixar de sentir que partir o coração de sua mãe não foi o curso de ação mais apropriado. Berengar riu antes de responder à reclamação do pai. Não me culpe, Henrietta foi a única que foi dura com a mãe, eu não tinha a intenção de vê-la em tal estado. Espero que eles possam superar isso e começar a consertar seu relacionamento. Eu não quero gastar o resto da minha vida com um grupo de esposas, uma irmã e uma mãe que se desprezam. Segar riu ao ouvir isso antes de responder casualmente. Bem, o que você pensou que ia acontecer quando você se casou com 4 mulheres? Você realmente pensou que elas viveriam juntas em harmonia? Você é tão ingênuo assim, meu filho. O rei austríaco tomou uma dose de uísque antes de responder ao pai com um largo sorriso no rosto. Inferno, se você estivesse no meu lugar, pode dizer honestamente que faria uma escolha diferente. Seu pai não respondeu a esta pergunta. Em vez disso, ele simplesmente bebeu outra dose antes de colocar a mão no ombro de seu filho e encará-lo em silêncio. Este gesto foi suficiente para Berengário saber a resposta dentro da mente de seu pai. Com isso, pai e filho continuariam bebendo e reclamando de suas vidas, enquanto as várias mulheres da família von Kufstein discutiam seus problemas em um debate bastante acirrado. Por enquanto, alguma aparência de paz entre as mulheres havia sido estabelecida dentro da dinastia, embora quanto tempo isso duraria, Berengar não tinha certeza. Tirania de Aço capítulo 460. Nesse momento, Berengário encontrava-se confinado ao seu escritório. Nos últimos dias, ele entreteve sua mãe e seu pai, enquanto navega cuidadosamente pelos limites de suas obrigações sociais. Tudo isso equilibrando seu processo de industrialização. No momento, as coisas estavam indo tão bem que não havia muito trabalho exigido de sua parte. No entanto, depois de quase uma semana lidando com intenso drama familiar, o rei finalmente se cansou. Tanto que ele começou a traçar um curso para o novo mundo com um único propósito em mente, que era escapar temporariamente de sua caótica família. A cada dia que passava, Henrietta começava a pressioná-lo por mais intimidade, e ele não conseguia inventar tantas desculpas para negá-la. Assim, ele havia tomado medidas drásticas. Inicialmente, ele planejou começar a exploração e colonização do Novo Mundo depois de derrotar a Igreja Católica e seu domínio sobre a Europa. No entanto, com sua situação atual, ele sentiu que agora era um bom momento para começar a exploração, enquanto salvava a colonização por anos. Assim,
Ele e Honoria evitaram o resto da família enquanto planejavam seu curso e revisavam suprimentos e mão de obra necessários para navegar para o Novo Mundo. Olhando para o mapa que Berengário havia feito do chamado Novo Mundo, sua esposa começou a zombar dele antes de comentar sobre a viagem insana. Você é louco, você sabe disso. Você realmente acredita que Vinland existe? Você sabe que é uma velha lenda da Escandinávia, certo? Apesar disso, Berengário tinha um sorriso ansioso enquanto olhava para o mapa e os ventos alísios que havia estabelecido com base em sua memória da história de sua vida passada. Ele expressou suas opiniões sobre o assunto para sua amada rainha pirata enquanto fazia. Ah, existe sim. Porém, se vamos viajar para Vinland, vamos precisar de mais do que um velho saveiro de guerra. Honoria imediatamente franziu a testa ao ouvir essas palavras e cruzou os braços enquanto repreendia seu marido. Meu navio não é bom o suficiente para você? Ao ouvir isso, Berengário sorriu antes de espalhar um documento sobre a mesa. Ao fazê-lo, assentiu em concordância com as palavras de Honoria. Nem um pouco. Honoria estava prestes a bater na cabeça de seu homem por seus insultos, isto é, até que ela pôs os olhos na planta que ele havia estendido. Era um plano para adaptar completamente seu navio Honoria Revenge em um saveiro de guerra movido a vapor revestido de ferro. Suas íris verde-menta brilharam enquanto contemplavam as melhorias que Berengário planejava fazer em seu navio. Só podes estar a brincar comigo? Berengário riu ao ouvir as palavras de sua esposa. Depois disso, ele começou a apontar e listar as melhorias uma a uma. Comecei redesenhando o interior do navio. Os canhões principais, a caldeira e o motor serão alojados em uma cidadela de teca que será construída por placas de aço de 5 polegadas de espessura parafusadas a 18 polegadas de tábuas de teca. Será montado no chapeamento de 1 polegada de espessura do próprio casco, atrás do qual está a estrutura de madeira e forro. A proa e a popa serão conectadas a esta cidadela e serão feitas de chapas de aço de 1 polegada de espessura. Quanto ao motor, será um único motor vertical de tripla expansão, com uma caldeira marítima a carvão de apoio. Também utilizará uma única hélice helicoidal como fonte primária de propulsão para a embarcação. Com um motor tão avançado, este bebê deve ser capaz de ultrapassar 20 nós facilmente. Honoria olhou para esta atualização em estado de choque. Seu marido estava essencialmente despojando seu precioso vaso até aos ossos e reconstruindo-o a partir do zero. Poderia ser considerado o mesmo navio naquele ponto. Apesar disso, Berengar colocou o dedo na próxima melhoria significativa. Estarei substituindo seus canhões obsoletos de carregamento pela boca e equipando o navio com uma variante naval especializada dos canhões FK-22 de 7,5 cm atualmente em uso pelas Forças Armadas. Eles dispararão projéteis em nossa jornada, mas para suas futuras operações corsárias eles podem ser operados com projéteis inertes ou estilhaços. Honoria olhou para a embarcação redesenhada com um sorriso largo no rosto enquanto expressava seu interesse no projeto. Quando minha nave passará por essa grande atualização? Em resposta à pergunta de sua esposa, Berengário tinha um sorriso presunçoso no rosto enquanto declarava orgulhosamente suas ações. Já está sendo adaptado enquanto falamos. Honoria mal podia acreditar em seus ouvidos ao ouvir isso. Esse bastardo fez mudanças sérias em seu navio sem a permissão dela? Ela teria que retribuir esse favor mais tarde. No entanto, o que foi feito foi feito. Assim, ela acalmou seus nervos antes de fazer a seguinte pergunta em sua mente. Então, obviamente, não podemos trazer minhas garotas nesta viagem. Elas não podem ser confiáveis com um nível tão alto de autorização de segurança. Quem você tem em mente para a viagem? Berengário sorriu enquanto tirava uma pilha de envelopes. Dentro dessas pastas estavam as identidades do pessoal da marinha que ele havia escolhido para acompanhá-los na viagem. Incluía não apenas seus melhores marinheiros, mas também os fuzileiros navais mais confiáveis. Toda uma companhia de fuzileiros navais austríacos estaria presente na viagem. Honoria leu rapidamente os arquivos com um sorriso no rosto. Ela confiou no julgamento do marido e assim acenou com a cabeça concordando com a decisão dele.
Depois de ler os detalhes de todos os marinheiros e soldados que os acompanhavam, ela devolveu as pastas a Berengar enquanto cruzava os braços. Ela tinha apenas uma última pergunta em mente. Se vamos viajar para a mítica Vinland, diga-me, quem vai cuidar do nosso filho? Berengar ficou pasmo ao ouvir isso. Ele não havia pensado em tal assunto. Afinal, para ele a resposta era óbvia. Assim, com um largo sorriso, ele respondeu à sua esposa com uma resposta apropriada. O que você quer dizer? Obviamente, nosso filho será cuidado por Lindy enquanto estivermos fora. Afinal, somos uma família gigante, e Lindy já tem 3 filhos e anos de experiência como mãe. Honoria grunhiu de desgosto ao ouvir isso antes de comentar sobre Lindy e seus filhos. Você quer que meu filho pequeno chupe as tetas daquela mulher enquanto eu estiver fora? Eu vi o que aconteceu com Hans. Um dia, ele será tão pervertido quanto o seu velho, e é inteiramente porque aquele ruivo bimbo amamentou por muito tempo. Berengar riu ao ouvir esta dura resposta antes de recordar a Honoria uma parte embaraçosa de sua história. Sério? Você não aprova Lindy? Porque, segundo ela, você também gosta muito dos chamados Uberes de vaca dela. Ao ouvir esse comentário, o rosto de Honoria imediatamente ficou vermelho de vergonha. Ela não queria nada mais neste momento do que esconder a cabeça de desgosto. Ela não tinha ideia de que Lindy havia revelado seus segredos íntimos a Berengar pelas costas. Por fim, ela controlou seu constrangimento e estalou a língua em desgosto. TSK. Aquela cadela. Vou me certificar de trazê-la de volta por isso. Berengar riu mais uma vez. Embora Honoria usasse palavras duras para descrever sua rival, ele poderia dizer que eles realmente tinham um bom relacionamento, muito melhor do que entre a dele e os outros. Como tal, ele passou os braços em volta da cintura de sua esposa por trás antes de sussurrar em seu ouvido. Ah, sério, por que você não me conta algo embaraçoso sobre ela que eu ainda não saiba? Em resposta a isso, um sorriso perverso apareceu no rosto de Honoria enquanto ela revelava um dos segredos embaraçosos de Lindy em retaliação. Lindy tem fetiche por exibições. De vez em quando, ela sai em público sem calcinha. Felizmente ninguém descobriu. Ainda. Berengar tinha uma expressão estranha no rosto ao ouvir isso. Afinal, ele podia imaginar que isso provavelmente era resultado do treinamento que ele fez Lindy passar. Em mais de uma ocasião, ele fizera coisas com ela em um ambiente público. Assim, ele imediatamente mudou de assunto enquanto olhava para as informações que haviam sido compiladas. Precisamos de cerca de 1 mês para o navio ser reformado e os suprimentos reunidos. No entanto, depois que terminar, podemos partir para Vinland. Mal posso esperar para ver a lendária terra com meus próprios olhos. Honoria respondeu a esse entusiasmo com uma simples brincadeira. Se conseguirmos encontrar um reino perdido, é melhor você não trazer de volta sua princesa como outra de suas noivas. No momento em que ela disse isso, Berengar tinha um sorriso estranho no rosto. Por fim, ele decidiu deixar passar esse comentário sarcástico. Afinal, ainda havia muito mais trabalho a ser feito antes que ele pudesse pisar no solo do novo mundo. Por enquanto, ele teria que encontrar um candidato adequado para cortejar sua irmã, e ele já tinha alguém em mente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.